Saudamos a todos vocês, amigos, amigas, irmãos e irmãs, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Ficamos agradecidos a Deus por Ele nos conceder estes momentos. É muito bom termos este encontro com vocês a cada dia e saber que vocês estão aí acompanhando no desejo de entender um pouco mais a palavra de Deus e também de se aproximar mais de Deus. Deus quer que nós estejamos junto a Ele a cada dia, a cada momento. Agradecemos a todos vocês que estudam conosco a Bíblia diariamente, todos vocês que compartilham esses estudos, todos que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube. E também queremos agradecer a vocês que nos escrevem dizendo de onde nos acompanham. Mandamos aqui um alô especial para o Geraldo e Maria Hortelã, são de Laranjinha, lá em Laranja da Terra, no Espírito Santo. Pedro e Marlúcia são de Manaus, Amazonas. Elisângela é de Teresópolis, em Goiás. Jacó Ferreira é de Teófilo Otoni, em Minas Gerais. Isanira Storck é de Rondônia. Luciana Batista, de Recife, em Pernambuco. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e mandaremos sempre um alô para vocês. Iremos orar. Pai nosso que estás nos céus, te damos graças pelo dia que estás nos concedendo, pela vida, te damos graças por este momento que temos para estudar a Tua Palavra. Pedimos a unção do Teu Espírito Santo para que possamos entender e também tomarmos a decisão de colocar em prática em nossa vida os Teus ensinamentos. Abençoa, Pai, todos aqueles que estudam conosco a Bíblia, todos os que estão passando por problemas, necessidades, lutas, dificuldades, provações, tribulações, enfermidades, desemprego. Esteja com cada um, Pai, dê vitórias. Em nome de Jesus. Amém. Estamos em uma nova série e ficamos agradecidos a Deus por Ele permitir cada dia estarmos juntos. Estamos já chegando ao final do mês de março de 2022. O terceiro mês do ano já está acabando e nós não podemos deixar de ter comunhão com Deus todos os dias. Vejam como o ano vai passando rápido. Há poucos dias foi o final do ano, agora já estamos quase na metade deste novo ano. E assim as coisas passam rapidamente, nós nem percebemos e às vezes nós temos a oportunidade de tomar uma decisão ao lado de Jesus e nós vamos adiando e nós não sabemos quanto tempo mais nós temos aqui neste mundo. Então eu apelo a todos vocês que orem para que Deus toque em seu coração, em sua mente e que tome a decisão acertada de permanecer ao lado de Jesus. Fazer a vontade dele, estudar a Bíblia todos os dias. Nós estamos aqui nesta nova série estudando sobre a criação, Gênesis, o princípio da criação. E aqui neste estudo que iremos fazer, nesta série, nós vamos ver coisas maravilhosas que às vezes nós sabíamos, mas já não nos lembrávamos mais das maravilhas que Deus fez e também de como os nossos antepassados, os patriarcas, viveram naquela ocasião, antes do dilúvio, depois do dilúvio, até quando chegaram ao Egito. Isso nós vamos estar vendo aqui nesse estudo desta série. E louvamos a Deus porque Ele fala ao nosso coração através da sua palavra. E a palavra de Deus, como nós já vimos aqui essa semana, ela inicia exatamente assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. No início, antes que nada existisse, no princípio, Deus então deu forma a este planeta e Deus a cada dia ia falando, as coisas iam aparecendo e Deus ia vendo que era muito bom, que era bom, melhor dizendo, e no sexto dia, quando ele acabou a sua criação e então formou o homem e a mulher, a sua imagem e a sua semelhança, formou com as suas próprias mãos. E ele viu que era muito bom. E então chegou o final da semana. Nós temos a plena certeza que a criação ela foi em 7 dias literais. Não foram milhares de anos para que Deus criasse todas essas coisas. Deus ele é poderoso. Deus ele fala e as coisas aparecem. Não é necessário, uma evolução de milhares e milhares de anos como os evolucionistas pregam, e tentam passar para as pessoas, que foram milhares de anos que foram se passando para que surgisse a vida. Não, foi em uma semana
No sexto dia, Deus criou o ser humano e aí, o sétimo dia, Deus descansou. Nós vamos ler isso em Gênesis capítulo 2, versos 2 e 3, nos diz a palavra de Deus. No sétimo dia, Deus havia terminado sua obra de criação e descansou de todo o seu trabalho. Deus abençoou o sétimo dia e o declarou santo, pois foi o dia em que ele descansou de toda a sua obra de criação. Final da semana, no sétimo dia. E quando nós, irmãos, separamos este dia, que é bíblico, para o nosso descanso físico do trabalho da semana, para a nossa comunhão com Deus, para nós relembrarmos a criação, nós estamos confirmando que nós cremos na criação da semana em 7 dias literais. Mas alguns podem pensar assim, não, mas eu sou cristão e eu vou à igreja, eu adoro a Deus em um outro dia da semana e eu também reconheço a Deus como Criador. Sim, na sua mente você reconhece, mas na sua atitude você não está demonstrando isso. Por quê? Porque o dia que Deus deixou para o descanso, para a adoração a Ele, para comunhão com Ele, foi o sábado, o sétimo dia da semana. E esse dia ele não mudou ao decorrer dos séculos, dos milênios, já se passaram 6.000 anos, esse dia da semana continua o mesmo, o ciclo semanal é o mesmo, não teve alteração. Continua domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. E então, infelizmente, nós, como temos dito aqui essa semana para vocês, estamos vivendo a era da pós-modernidade, né? Já passou do moderno, é pós, estamos além. E as pessoas não creem mais na Bíblia assim como ela está. Muitas pessoas, mesmo cristãs, dizem que Deus usou aqui ilustrações, né? Mas que isso não era real, é apenas para trazer uma lição espiritual. Isso não é verdade, irmãos. Isso foi real, é real. A Bíblia, ela é a palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo. E Deus, então, sempre requereu do ser humano a fidelidade a Ele, a obediência. O mínimo que nós podemos fazer é obedecer a Deus. Agora as pessoas começam a questionar, não, mas por quê? E se nós formos questionar, irmãos, nós vamos encontrar motivos para não obedecer a Bíblia. A Bíblia ela não é assim para nós questionarmos se era para aquela época, se era para essa. Não, nós temos que aceitar que ela está aqui e tem que ser assim. Nós lemos depois que Deus escolheu Abraão, Isaac, Jacó, o povo foi levado para o Egito, lá eles permaneceram por cerca de 400 anos, e depois quando Deus libertou o povo da escravidão, Deus então conduzindo o povo lá para a Canaã terrestre, a cidade, a terra que ele havia prometido ao povo de Abraão, a descendência de Abraão iriam receber a herança. Eles estavam indo em direção à terra prometida e Deus então dá para os filhos de Israel a lei escrita dos 10 mandamentos. A lei eterna de Deus sempre existiu, ela não passou a existir lá no Sinai. E nem o sábado começou a existir lá no Sinai, quando Deus deu aquelas 2 tábuas da lei a Moisés para levar e mostrar e entregar ao povo o que Deus requeria deles. O sábado já existia desde a criação, não havia judeu, não havia nenhuma outra raça, havia ser humano, Adão e Eva, criados por Deus. E não havia, então, determinada religião ou povo para que eles obedecessem e guardassem aquela instauração que estava sendo feita ali dos 10 mandamentos. E quando nós lemos em Êxodo capítulo 20, nos versos de 8 a 11, aqui a palavra de Deus é clara em nos dizer: lembrem-se de guardar o sábado, fazendo dele um dia santo. Você tem 6 dias na semana para fazer os trabalhos habituais, mas o 7º dia é o sábado do Senhor, seu Deus. Nesse dia ninguém em sua casa fará trabalho algum, nem você, nem seus filhos e filhas, nem seus servos e servas, nem seus animais, nem os estrangeiros que vivem entre vocês. O Senhor fez os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há em 6 dias.
No sétimo dia, porém, descansou. Por isso o Senhor abençoou o sábado e fez dele um dia santo. Vejam aqui, Deus ele não diz assim, lembrem-se de guardar um dia na semana para minha adoração. Não. Deus especificou qual é o dia. É o dia que ele descansou, abençoou e santificou lá na criação. Então aqui, a palavra de Deus vem dizendo, em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. E no 7º dia descansou. Então nós temos aqui a confirmação de que nós somos criacionistas quando nós seguimos a orientação de Deus, da sua palavra, trabalhamos os 6 primeiros dias da semana, que é de domingo a sexta-feira, e no sábado descansamos. Isso prova que nós somos criacionistas, que nós cremos na criação de Deus em 7 dias literais e não em milhares de anos para que as coisas fossem surgindo e fosse dando forma a este planeta. Nós nos lembramos que guardar o sábado não salva ninguém, mas aqueles que são salvos em Jesus obedecem a sua palavra, seguem as suas orientações. E todos aqueles que reservam esse dia da semana para o descanso físico, para a adoração a Deus, para a comunhão com Deus, é claro que durante o sábado nós podemos fazer obras de caridade, nós podemos atender às necessidades de alguém, podemos visitar enfermos, presos. Jesus mesmo escolheu o sábado para realizar muitas das suas curas, porque o sábado é um dia deleitoso, o sábado é um dia que nós teremos que ter prazer em fazer a vontade de Deus e estar a serviço de Deus. E Jesus mesmo, então, aqui neste mundo, ele escolheu o sábado para realizar muitas curas. E os fariseus, que eram os zelosos guardadores da lei, criticavam Jesus. É lícito, irmãos, fazer bem no sábado. Não recuse de ajudar alguém que esteja necessitado. Agora, você não pode programar, eu vou te ajudar no próximo sábado, eu não trabalho mesmo, eu vou lá ajudar você a fazer uma mudança. Não, não é assim. É uma necessidade que não estava programada e que aparece. Por exemplo, uma enchente de repente começa a tomar conta de uma cidade, de uma vila, as coisas começam a ser inundadas pelas águas, né, os móveis. Nós temos que correr lá e ajudar as pessoas. Aí sim, é uma emergência, é um caso que não estava programado. E um mecânico que está indo a passeio ou está indo para contemplar a natureza e vê uma pessoa com um carro parado na beira da estrada, o carro está quebrado, ele é mecânico, ele pode ajudar aquela pessoa a sair daquela situação, consertar o carro ali para que a pessoa siga o seu caminho e ele não vai cobrar nada. Então o bem é lícito fazer no sábado. E não nos esqueçamos, nós precisamos estar certos de que a palavra de Deus ela não mudou e ela não mudará. E que na eternidade nós também, de sábado em sábado, estaremos na presença do Senhor adorando-o e reconhecendo-o como o único digno de louvor e adoração. Agradecemos a todos que estiveram conosco hoje estudando a Bíblia. Retornaremos amanhã, se Deus assim nos permitir. E eu quero deixar com vocês, mais uma vez, este verso que fala que Jesus, ele é o agente criador de todas as coisas. Está em João capítulo 1, verso 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. Que Deus nos abençoe.